que o Vinícius vinha sendo titular. É que o trabalho do Ramon só sofre tanta interferência, Pedro, que hoje a gente não sabe qual é o time titular do Vasco, né? Não por culpa do Ramon, Sim. mas porque até hoje ele não conseguiu ter o elenco todo para trabalhar e dizer assim, olha, esses aqui são os meus 11, né? Sim, no próprio contra o Fluminense ele conseguiu colocar o Juninho, garoto da base que vinha tendo problemas contratuais, ele colocou o Juninho contra o Fluminense no segundo tempo, entrou muito bem, foi titular contra o Santos, aí problema de lesão, imaginava-se que ele seria titular novamente agora contra o Atlético Paranaense, não pôde jogar. O Vasco não vencia 3 jogos, não foi uma boa atuação, mas como o Christian colocou, compreensível por conta dos vários desfalques. Mas o que me chamou a atenção é que o time conseguiu ser sólido, continuar sendo sólido defensivamente, mesmo não tendo a zaga principal, que é formada pelo Castan e com o Ricardo Graça. O Marcelo ontem, a gente até viu, entrou na seleção do Cartola, foi muito bem, mais uma vez o Marcelo. O Miranda ontem, também garoto da base, jogou como titular no final do jogo, ainda deu uma arrancada ali, que a torcida no Twitter ficou falando a noite inteira dessa arrancada do Miranda, também fez uma excelente partida. O gol do Cano foi muito cedo, logo com 7 minutos, numa jogada de contra-ataque, e depois o time do Vasco se retraiu. Ficou esperando o time do Atlético Paranaense para tentar buscar outras jogadas de contra-ataque. E aí é que eu achei essa estratégia perigosa. Mas depois o Ramon até explicou a necessidade pelos desfalques e pela essa sequência de quarta domingo, ele acabou tendo que poupar alguns titulares. O Benítez sai no intervalo, que é o principal articulador, o cérebro da equipe, sai no intervalo. Depois, com 20 minutos, se eu não me engano, do segundo tempo, ele tem que tirar o Cano para poder entrar o Ribamar, então ele acaba perdendo as principais peças ofensivas da equipe. O que o Vasco está fazendo nesse início de campeonato, é óbvio que a torcida fica inflamada por esse excelente início, mas o Vasco, principalmente, ele está acumulando gordura, e eu acho que tem que ser isso, um termo que a gente acabou, uma expressão que ficou se tornando muito usual nos últimos anos, mas o Vasco está acumulando pontos, mais do que pensar em título. O time do Vasco não é um time para se pensar em título, mas o time do Vasco está somando pontos para ter um ano tranquilo. Eu acho que a torcida tem que fixar nisso, somar pontos para ter um final de ano tranquilo, chegar lá na frente e aí ver se tiver numa pontuação legal para poder disputar uma vaga na Libertadores, ok, mas principalmente ter um final de ano tranquilo. Vale a gente lembrar que é um ano eleitoral no Vasco, então a política do Vasco já é conturbada por si só, inclusive foi marcada esse final de semana para o dia 7 de novembro, as eleições no Vasco, então já seria um ano conturbado por si só, ainda é um ano eleitoral, então o Vasco conseguindo somar pontos, ter um final de ano tranquilo, na minha opinião, o foco tem que ser esse, e o Ramon está conduzindo muito bem. O Ramon tem repetido uma explicação que passa pelo lado anímico, né? Vamos rodar aqui o trecho da entrevista em que ele falou disso mais uma vez. Mas jogamos contra um grande adversário. Então, é isso, é o Campeonato Brasileiro. Eu saio daqui muito feliz, muito satisfeito com tudo que aconteceu, né? Isso aí fortalece muito o grupo, né? Isso aí mostra o grupo de jogadores que nós temos, né? Que está entendendo o trabalho, né? Que sai um, entra outro. Então, é o que eu passo para os atletas, né? Eu falo muito, eu converso muito com os atletas e assim, e tenho certeza que a torcida está feliz com o que está vendo. Passa por esse lado do entendimento da mensagem, né, Mansur? De o jogador saber se situar dentro do Vasco, da grandeza do clube, mas é claro que tem que passar por um entendimento do trabalho dentro do campo também, e o Ramon tem tido sucesso em fazer as ideias dele serem compreendidas por todo o grupo, né? Nem todo treinador consegue isso. É muito curioso esse trabalho do Ramon nesse início, porque sobre essa questão da liderança de grupo, do relacionamento com o time, e também de ser até uma blindagem sobre esse aspecto que o Pedro falou muito bem, que o Vasco vai viver um ano complicado, um ano eleitoral, administrativamente é um clube, em alguns aspectos, fragilizado. Ele é um personagem de uma conduta que, historicamente, muito difícil você questionar. Ele é um cara querido pela torcida, um ídolo do clube. Enfim, tudo isso faz com que esse processo aconteça mais naturalmente. Agora, a questão das ideias. Quando você viu os primeiros jogos do Ramon, você via ele preparando um Vasco que se preparava muito para entrar em organização ofensiva, ocupar o campo do adversário, talvez um pouco pelo tipo de jogo que os adversários naquele momento propunham. Era uma parte final de campeonato estadual, depois foram os jogos de preparação contra adversários um pouco mais frágeis. No Campeonato Brasileiro, a gente tem visto muito um Vasco que é muito sólido para defender o centro da área,
e a entrada da área é impressionante, e como isso se manteve, inclusive, ontem, com o Miranda e com o Marcelo Alves no lugar dos dois zagueiros titulares. Isso chama muita atenção num clube que, em tese, não tem tanta opção de elenco. Você encontrar essas opções diante dos problemas, isso é impressionante. Mas também, por outros momentos, o Vasco tem alguns números que chamam muita atenção no campeonato. O Vasco é um dos times de menos posse, um dos 3 times do campeonato com menos posse, um dos 3 com menos finalização e um dos 3 times que menos trocam passes do campeonato. Não existe uma maneira só de jogar. É possível ser bom trocando pouco passe e tendo pouca posse de bola. A questão é até que ponto isso é sustentável com o tempo. O Vasco agride muito pouco, às vezes, o adversário. São trechos do jogo, períodos do jogo muito longos, em que o jogo acontece no campo do Vasco. Por mais que ele defenda bem, ele terminou por ter algumas situações em que ele tomou sustos diante de um adversário. O Ramon destacou ser um grande adversário, mas o Atlético é, nesse momento, um time que sofre também com muitas dificuldades. É um time em total remontagem. Ele teve uma base desfeita ao longo do ano passado, quando ele teve boa colocação e teve conquista, inclusive, de Copa do Brasil, mas é um time que passa por uma remontagem, é um adversário em dificuldade. O Atlético ontem, dos 16 jogadores que participaram do jogo, 9 tinham até 23 anos, 6 tinham até 20 anos. E o Vasco teve dificuldade no jogo. Então, a minha grande questão sobre esse Vasco é: o Ramon deu organização ao time, o time consegue ser sólido atrás, o time ele é eficiente quando ele chega à frente, porque ele chega à frente em boas condições de marcar. Só que a minha dúvida é se isso é sustentável no longo prazo. Por isso que eu acho importante gerir expectativas, porque o Vasco agride por vezes pouco, e quando o jogo ronda muito a sua área, é natural que o adversário acabe de alguma maneira, mesmo que num lance acidental, ele vai construir uma chance. Porque quando o jogo está muito tempo perto da sua área, qualquer acidente acaba sendo perto do seu gol. Esse modelo de jogo exige uma eficiência muito grande, né? Muito Não grande. só para você conseguir resistir ao tempo em que você é atacado, quanto para você decidir nas poucas oportunidades que você tem. O Vasco tem conseguido isso, e eu até estava observando aqui, antes de passar para o Pedro, nós estamos chegando ao primeiro quarto do campeonato, né? Aí a tabela já começa a tomar meio que uma forma. Claro que muita coisa ainda vai mudar, mas já, né? Aquele caminhão cheio de melancia que já começou a passar pelos buracos da estrada. Então já está dando aquela, né? Começou a dar aquela sentada. Ainda não é a forma final, mas já está, né? E o Vasco talvez seja o único time entre os 6 primeiros que não se esperava que estivesse ali, né? Vamos dizer assim, nas listas de começo de campeonato, por mais que esse campeonato tenha deixado todas as mães de nada do esporte mais prudentes, né? Dizendo, olha, vai ser um campeonato diferente, não sei e tal, mas todo mundo em algum momento apontou ali. Inter, Atlético Mineiro, vamos lá, vamos mostrar pela ordem aí que vai ficar acho que vai ficar mais claro. Inter, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras estiveram na lista de alguém, né? Tá no roteiro, tá tudo no roteiro. Pensava ali as previsões. O Vasco seria muito mais difícil. Só quem foge é o Vasco. Nas listas ali de quem, né, previu como seriam os primeiros colocados do brasileiro. Pedro? Sim, não, só ratificar o que disse o Mansur. Isso que o Mansur falou ficou muito nítido no jogo contra o Ceará, em que o Vasco venceu por 3-0, mas não jogou bem. E todas essas questões ficaram muito claras porque foi uma partida onde o Vasco não jogou bem, mas todas as vezes em que chegou no ataque, conseguiu fazer os gols. Só que eu acho que não é uma questão de postura da equipe. Eu acho que são condições do jogo que acabam colocando o Vasco nessas situações. Eu digo isso porque, por exemplo, contra o Santos, o Vasco, assim que empata o jogo, jogando fora de casa, sem prática quase 8 titulares, o Vasco contra o Santos, assim que empata o jogo, o que o Ramon faz? Ele lança o Bruno César e o Ribamar, coloca um meio e um atacante para tentar buscar a vitória fora de casa contra o Santos. Então, assim, essas posturas que são posturas que, normalmente, eu até postei isso no dia, que são posturas que a gente não está acostumado a ver no futebol brasileiro. O que é o normal? Você jogando fora de casa com um time totalmente desfalcado, você empata um jogo, você coloca um volante, bota o time para trás, baixa as linhas, segura para tentar segurar aquele pontinho. E o Ramon buscou exatamente o contrário. Ele foi para cima para tentar os 3 pontos fora de casa. Ô, Cristian, a gente não esperava, acho que também ninguém teria imaginado o Atlético ali na posição que está hoje, né?
Lembrando o começo de trabalho do Fernando Diniz, que foi tão criticado. Nem sei se esse aproveitamento é muito maior do que teve o Diniz, 29,1% até agora. Eu acho que é um pouco maior porque o Diniz deixou o Atlético na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, né, quando foi demitido. Mas mais ou menos nesse momento do campeonato, né? Quando você fala que a gente bate um quarto de competição, é bom lembrar que nós não temos nenhum mês ainda de Campeonato Brasileiro. Então tudo isso vai ser colocado, né? Todos os conceitos do futebol nesse ano vão ser colocados em xeque em algum momento, porque é tudo muito difícil, né, de se fazer. A tal teoria do trocar o pneu com o carro andando, ela nunca foi tão real. Para o caso do Atlético, então, mais ainda. Porque o Atlético trocou de técnico, quer mudar o jeito de jogar, retomar uma forma que foi bem sucedida, sem as mesmas peças, ainda tentando contratar e nessa sequência de jogos que tem, Barreto, um Atletiba no sábado que vem e daqui a 10 dias a volta da Libertadores. Então, é tudo muito complexo para você fazer com o decorrer da temporada. Já seria difícil se a gente tivesse no momento de interrupção do campeonato. Imagina fazer tudo isso com uma competição em andamento. A campanha do Atlético é fraca, 2 vitórias apenas nas 2 primeiras rodadas, depois vieram 6 jogos com 5 derrotas e 1 empate, culminando com o jogo de ontem, a vitória do Vasco sobre o Atlético por 1-0. Mas é tudo muito complexo e nesse Campeonato Brasileiro, 2 semanas de resultados ruins geram uma crise, porque são pelo menos 5 rodadas em 15 dias, Barreto. O Eduardo está no modelo Atlético Mineiro? É aquele interino que vai ficando? Como é que é a situação? Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, ele foi 6 meses interino no Atlético, né? Só virou efetivo quando ganhou a Copa Sul-Americana. Coisa de atléticos. O Paranaense também já tinha isso, é verdade. É que o Atlético Mineiro teve 2 seguidos, né? Teve o Thiago Largue, depois teve o Rodrigo Santana, ficou marcado. Mas o Eduardo é a mesma coisa agora. É um interino que pode ser que fique. A tendência, só que assim, futebol também de 2020 aniquila qualquer tipo de tendência, é que o Eduardo Barros continue, mas internamente já se fala em um período de avaliação que seria momento de temporada, dessa forma que a temporada prossegue, avaliar um treinador em 4 jogos seguidos, quarta e domingo, e o último deles sendo um clássico. É estranho, principalmente para uma diretoria, né, Barreto, que se jacta, olha, vou usar o verbo jactar em rede nacional. Rapaz, que se coloca como diferente no futebol brasileiro, né, tendo um dirigente que prega a rebeldia no futebol e um diretor de futebol que traz como histórico a luta por um futebol mais organizado, que é o Paulo André. Esses 2 personagens, o presidente do Atlético, Mário Celso Petralha, e o Paulo André, hoje lideram um time totalmente desarrumado. E a bomba cai toda em cima do Eduardo Barros, que é bom lembrar, o mais jovem técnico treinando hoje na Série A. Muito o Eduardo, a sensação... Só rapidinho, a sensação que me passa do Eduardo é que existe um projeto do Atlético Paranaense para que ele se tornasse técnico do clube, até porque ele passou lá no clube pelas divisões de base, acompanhou de muito perto o trabalho do Fernando Diniz. Eu conheço o Eduardo de alguns estudos de futebol e tal. O problema é o momento da avaliação dele, né? Um momento absolutamente complicado, e aí entrar, como o Christian disse, para avaliação dessa, de 4 jogos envolvendo o Atletiba, é complicado de se avaliar, né? E Barreto, esse jogo de ontem, ele tem algumas características interessantes, porque ele tem algumas coisas que são muito retrato do futebol brasileiro, quer dizer, de elencos se remontando por ser um país exportador, por ter clubes em dificuldades econômicas. É quase aquela velha história do campeonato que acumula jogadores muito jovens ou jogadores com uma idade mais avançada que retornam. Ontem a gente teve em campo 17 jogadores com até 23 anos. Porque o Vasco também, em algumas peças do time titular, e quando precisa recorrer principalmente ao banco, também o Ramon precisa usar uma quantidade de jovens muito grande. São 17 jogadores com até 23 anos que participaram do jogo de ontem. Então, o Felipe está lembrando aqui, são duas lembranças de internautas. Devemos exaltar o trabalho do Ramon, que é um elenco limitado e com muitos desfalques, consegue manter
um padrão de jogo, né? Ramon está conseguindo algo no Vasco que muitos técnicos experientes não conseguiram. Nós fizemos um levantamento aí dos destaques, dos desfalques do Vasco, não é isso? Como que o Ramon teve que lidar com escalações diferentes a cada rodada e com situações como, por exemplo, a atual da zaga, né? Ele não tem os 2 titulares e os 2 que eram considerados os reservas imediatos. Se bem que com o que o Miranda jogou nessas oportunidades que teve aí, talvez esse status mude, né? E o aproveitamento do Vasco é melhor até do que a colocação atual, porque o Vasco está devendo o jogo, né? Então, essa é a segunda lembrança de internauta que eu tenho aqui. Depois que a gente completar essa lista de desfalques aí, ó, foi variando de 2 para 3, até que subiu para 4 contra o Fluminense, pulou para 8 contra o Santos e 9 contra o Atlético. Lembrando, né? Desfalques, jogadores que não estão à disposição. Isso não significa que o Vasco não tinha 9 titulares, né? Até porque, como já dissemos aqui, o Ramon ainda nem conseguiu, talvez, estabelecer qual é o seu time titular. O Vitor Hugo falou, o Vasco tem um jogo a menos, o Vasco tem um jogo a menos, o Vasco tem um jogo a menos. E pergunta, por que ninguém leva essa informação em consideração quando falam de classificação e desempenho? Repito, o Vasco tem um jogo a menos. Vocês da imprensa... Não, o Vitor Hugo, você tem razão. Talvez tenha faltado o reflexo de dizer logo de cara, olha, e o Vasco está onde está com um jogo a menos. Mas são 8 times com um jogo a menos no campeonato. Então, assim, se o Vasco fosse, né, só ele e mais um devendo o jogo, talvez isso soasse como justifica, algo mais... Barreto. Não? Então tá, eu tentei. Quase metade da tabela não tem jogo a menos. O Atlético Mineiro, que está 1 ponto à frente do Vasco, tem um jogo a menos, né? Então, realmente é uma tabela desafiadora nesse sentido, mas eu entendo qual é a cobrança do Vitor Hugo. Lógico que ao avaliar esse desempenho do Vasco, que a gente já está considerando extraordinário, né? Acima do que estava sendo esperado para esse campeonato, tem que acrescentar essa informação. E só ponderando a questão dos desfalques, é evidente que o número do Vasco é elevado, mas essa vai ser uma realidade da temporada. Eu fiz uma conta na rodada do meio de semana, dos 20 times que entraram em campo. Na rodada do meio de semana, você tinha só entre jogadores que chegaram a atuar no Brasileiro e depois tiveram algum problema médico ou foram poupados por um desgaste excessivo, mas aí considerando só jogadores que já tinham jogado nesse Brasileiro, para ter a certeza de que o problema de lesão se originou a partir do início da competição. Você tinha mais de 27 jogadores fora da rodada. Isso é um número absurdo. E temos também o Wakanda Forever aqui no nosso tweet, mostrando como está a cara dos torcedores do Vasco, vendo a FIFA parabenizar seu atacante e jogando bem. Aí, ó. Tá bonito o torcedor do Vasco. E a FIFA realmente fez essa homenagem ao Cano aí, né? Vamos mostrar o tweet da entidade máxima do futebol mundial. A FIFA, que, como eu digo, né, é tratada pelos jogadores sempre como uma porcaria, até que algo oficial venha da FIFA, como, por exemplo, o reconhecimento de um título mundial, né? Tweet para jogador do seu time também está valendo para que a FIFA vire algo, né, de muito relevante. Mas que momento do Cano. Ele foi chamado pelo Matheus Valestra aqui de o artilheiro de um toque só, né? Seria legal, né? Seria um bom epíteto, né? E é isso mesmo, né? Ele faz o zagueiro adversário parecer bobo, né? Porque sempre que você olha um gol do Cano, você faz, não é possível, o zagueiro falhou. Essa defesa está de brincadeira, né? Aliás, no gol do Atlético a gente poderia dizer isso. Quem chamou? Não, só para completar, essa semana um amigo perguntou para mim, assim, o que você acha do Cano? Eu falei para ele, cara, ele não é um jogador excepcional, só que o senso dele de posicionamento e o aproveitamento dele é absurdo. Assim, você vê a forma como ele se posiciona, por exemplo, nessa jogada, o contra-ataque do Benítez, ele vem seguindo o Benítez o tempo todo. E a forma como ele se descola do marcador é muito interessante. De forma que, quando o Benítez dá o toque, ele aparece sozinho dentro da área. É óbvio que há um erro de marcação do Atlético Paranaense, só que se a gente for perceber, se a gente for analisar os gols do Cano na temporada, a gente vai encontrar vários exemplos iguais a esse. Por exemplo, na minha cabeça tá vindo agora contra o São Paulo. Vários exemplos iguais a esse em que ele aparece sozinho na área. E aí não dá pra gente pegar... todo gol do Cano é erro de marcação. Não, é óbvio que tem mérito do atacante. Claro. Então, assim, o senso dele de posicionamento é absurdo. Isso. E ontem ficou também algo que me chamou muita atenção, o quanto que ele se doou para o time no sentido da marcação, da recomposição, de dar o bote, de correr, de recompor, de fechar a linha.
tanto que precisou ser substituído com 20 minutos do segundo tempo, porque o Ramon falou, ó, não vai aguentar. Muitos torcedores, enfim, reclamando, até porque muita gente, como o jogo não foi transmitido, muita gente ontem só estava assistindo o jogo por tempo real. Então, quando viram, pô, o Cano substituído com 20 do segundo tempo, o que aconteceu e tal, e aí o Ramon depois na coletiva explicou, ó, já vem de um cansaço, precisou ser substituído também contra o Santos, e pela entrega dele no jogo de ontem, a gente optou também por tirar o jogador para não perdê-lo na sequência da competição. Vou fazer o disclaimer e não vai adiantar, porque quando a gente puxa a comparação, alguém sempre, né? Alguém sempre vai lá no dedinho nervoso. O Cano tem uma qualidade que a gente via demais no Romário. O Romário também fazia gol fazendo os zagueiros adversários parecerem bobos, né? Mas por quê? Porque ele sabia se colocar de uma maneira em que os caras realmente uma hora, né? Deixavam ele livre. Isso o Cano também sabe fazer. Cano é igual ao Romário? Não. Mas também não adianta explicar isso, pô. Tá feita a comparação. Christian chamou. Não, eu ia falar sobre o Cano, eu não ia fazer uma comparação específica, apesar de ter lembrado muito do Serginho Chulapa. O Cano me lembra os artilheiros de outrora, de outros tempos, porque ele é simples. Eu acho que essa é a grande virtude dele. Ele não faz firula. E a gente vê hoje no futebol brasileiro muito atacante querendo fazer só golaço. E o Cano não. Ele joga o simples, por isso que ele é o artilheiro de um toque só. Ele vai lá e resolve. E isso a gente tinha muito nos anos 80 e 90 no futebol brasileiro. O cara que ia lá para resolver. O Cano é o famoso finalizador. E isso faz falta. Um dirigente de futebol disse, esse início de ano, Barreto, o gol custa caro. Explicando por que não estava conseguindo contratar um centroavante. Ô, Christian, o Matheus Valestra está te desafiando a soltar um audacioso, já que você hoje já mandou um Jactar, acabou de mandar um outrora aí também. Consegue? Eu vou aumentar o desafio. Não falei auspicioso, não? Audacioso não. Audacioso é fácil, é auspicioso. E eu vou aumentar o desafio. Quero ver você usar essa expressão para falar do Coritiba. Tá até o Mansur vai concordar comigo. O Mansur vai concordar comigo. O segundo tempo do Coritiba foi auspicioso, né, Mansur?